Estamos iniciando mais um vídeo da nossa série Construção Passo a Passo. No vídeo anterior foi falado de planejamento inicial, definindo o tipo de construção, objetivo, custo, mas nessa altura do campeonato essas questões já estão resolvidas. E agora, o que devemos fazer? Está na hora de procurar um arquiteto para elaborar o projeto arquitetônico. Mas antes de explicar o que é um projeto arquitetônico, precisamos conversar sobre a diferença de um engenheiro civil para um arquiteto. Não, engenheiro civil e arquiteto não é a mesma profissão. Eles não fazem as mesmas coisas e nem são responsáveis pelas mesmas funções. Ado, cada um no seu quadrado? Exatamente assim. Isso não significa que o engenheiro civil não possa elaborar um projeto arquitetônico, mas essa não é a função específica dele. O arquiteto, ele estudou no mínimo 5 anos para entender a combinação da estética, conforto e utilidade do ambiente. Ele não é apto para definir a estrutura nem de como construí-la. O engenheiro civil já trabalha com os conceitos da física, métodos construtivos, gerenciamento, orçamento, planejamento. Resumindo, o arquiteto ele está preparado para planejar e idealizar a arte da construção. O engenheiro civil está preparado para executar a arte da construção. Então, se você precisa de um projeto arquitetônico bem elaborado, deve procurar um arquiteto. Mas se você precisa de uma execução bem planejada, uma estrutura bem definida, procura-se um engenheiro civil. Esse exemplo é de um projeto arquitetônico padrão prefeitura. Ele é bem simples, trata-se de apenas de uma casa com um único pavimento, composto de 3 arquivos. O primeiro arquivo eu tenho a planta baixa, a planta de situação e a planta da cobertura. A planta baixa, ela é a ilustração da construção vista de cima para baixo, onde mostram os espaços com suas dimensões e as ligações entre os outros cômodos. Na planta baixa eu tenho essas 2 linhas tracejadas, tanto na horizontal quanto na vertical, chamada de corte. Essa é um exemplo de corte AA, corte BB. Se tivesse um terceiro corte, seria CC, um quarto DD e assim por diante. O corte ele é literalmente um corte no próprio projeto que identifica algumas características entre o terreno e a construção. Diferença de níveis, altura do piso até o teto, que é conhecido como o pé direito, altura do piso até o peitoril de janelas, alturas de bancadas, enfim, por onde a linha tracejada passar vai informar alguma característica daquele lugar. Essa prefeitura ela não exige aquela ilustração dos móveis dentro dos cômodos, conhecido pelos arquitetos como layout. Então, é uma planta mais básica, apenas com as dimensões, sem as ilustrações dos móveis. A planta de situação ela é uma projeção do projeto arquitetônico no terreno da construção. Ela informa os afastamentos tanto do fundo quanto frontal e os afastamentos laterais. Essa específica tem essas linhas que cortam o terreno, chamado de curvas de níveis. As curvas de níveis, elas informam a diferença de nível do terreno. E essa informação ela é fornecida através do projeto topográfico. O projeto topográfico ele é um serviço à parte em que o proprietário tem que contratar um topógrafo ou um engenheiro agrimensor para ir no terreno e realizar essas medidas. O projeto de planta de cobertura ele nada mais é do que informar o tipo de cobertura do projeto.
se é telhado colonial, se é laje plana impermeável, se é telhado embutido. E também deve indicar a localização da caixa d'água. No caso, o projeto desse exemplo, a cobertura é de telhado colonial, então a caixa d'água ela está embutida no telhado. Mas se fosse uma laje plana impermeável, por exemplo, eu teria que ilustrar a posição da caixa d'água sobre a laje. No segundo arquivo, eu tenho a ilustração dos cortes. Esse é o exemplo do corte AA. Como eu disse, ele informa a diferença do nível do projeto com o terreno. Aqui você consegue identificar, tá vendo? As linhas do terreno, a inclinação do terreno. E esta aqui é o ponto de nível da construção. Eu não posso fazer uma construção seguindo o nível do terreno, né? Senão seria uma casa torta ou cheia de degrau interno. Então eu defino um ponto e sigo por ele. E aí eu consigo identificar onde tem corte, onde tem aterro, o muro de contenção. Esse é um dos motivos porque o projeto do Google ou o projeto do meu vizinho, do meu primo, não serve para o meu. Os terrenos, eles têm essa diferença de nível diferente de um para o outro, né? E outras situações, cada terreno tem a sua informação, tem o seu conteúdo de permissões ou não que a prefeitura libera. Então, aquela história de que eu vi um projeto no Google ou que meu vizinho fez assim, eu quero, isso não rola, né? Identifica o pé direito, que é o que eu já havia dito. A altura do piso até o peitoril da janela, algumas informações também sobre vão de porta, enfim. Eu também tenho a ilustração da fachada, os dois desenhos são iguais. A diferença é que o primeiro é como se o muro, né, o que a gente chama de gradil, fosse invisível para conseguir enxergar lá dentro, identificar que tem 3 janelas, a inclinação do terreno e outros detalhes. O terceiro arquivo ele é mais voltado para a análise da prefeitura, que é onde informa a memória de cálculo de área e a memória do cálculo da área permeável, que é o que eu realmente disse sobre as permissões estabelecidas em cada terreno. E é por isso daqui que a prefeitura vai verificar se o que você construiu obedece a algumas das legislações por ela estabelecido. Sem um projeto arquitetônico, fica complicado de você contratar um pedreiro, tentar explicar para ele o que você quer dentro das medidas e combinações arquitetônicas, ele não vai entender. A probabilidade dele fazer tudo errado é muito grande. Sabe aquela expressão? Entendeu ou quer que eu desenhe? É isso. O projeto arquitetônico, você simplesmente desenhou o que você está tentando explicar para o próximo. Aí assim fica fácil dele entender a locação da arquitetura, as dimensões e como você quer. E mesmo assim, se não tiver um acompanhamento rigoroso por um profissional habilitado, ainda existem chances de sair errado. Bom, espero que tenha gostado. Este foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, compartilhe e até a próxima!